você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Falar sobre Lilith. Lilith, para quem não sabe, ela nos terreiros, né, ou seja, no sincretismo das religiões espíritas, ela é considerada a Maria Padilha das Almas, né? E aí, ou seja, não é a Maria Padilha das Almas que está com você, é a primeira, a essência. Ou seja, se você tem uma Maria Padilha das Almas, significa que você tem uma ligação muito forte com a Lilith. Então, logicamente, a Lilith também é sua mãe, companheira, é sua protetora e também aquela que te arrebenta no cacete quando necessário. Então, esse é o sincretismo dela dentro da religião, porque todos os espíritos, né, os primeiros, né, quando se criou a falange, eles também passaram pela Terra. Então, eles têm histórias, e muitos são os anjos caídos, os demônios da Bíblia, todos esses personagens históricos e bíblicos, eles são espíritos, eles criaram nós a semelhança de Deus, ou seja, eles também são a semelhança de Deus, por isso que eles são os mais próximos e mais parecidos conosco, por isso que eles têm mais vínculo fortemente conosco, porque eles já fizeram uso de todos os elementos que nós usamos, ou seja, as comidas, as bebidas, os vícios, tudo que tem mundano, né? A Lilith, ela é, né, aquele anjo caído do céu. Para você entender a Lilith, eu aconselho também que você estude Maria Padilha das Almas. Lilith, quando caiu do céu, tentou ir atrás da mãe dela, que já havia saindo por alguns motivos. Então, naquela briga toda, a Lilith, ela seria tipo assim, é só um exemplo, tá, gente? Imagina que você tem um monte de irmão homem, você é uma mulher, então por mais que você não seja lésbica, você acaba sendo masculinizada, ou seja, você se obriga a ser forte porque você lidar com pessoas mais fortes. Então a Lilith é como se fosse uma mulher, uma filha masculinizada, porque desceu com a maioria dos anjos homens. Por exemplo, Lúcifer, ou seja, anjos de grandes poderes, que trabalham ali em todos essas condições. Então veja, eles desceram em Sete para fazer pesquisas na Terra de como que estava saindo a criação de Deus, ou seja, nós seres humanos. Nós não somos espíritos tão antigos porque nós fomos criados depois, nós viemos de outras dimensões inferiores para trabalhar dentro dessas dimensões. E nas dimensões inferiores existiam coisas muito mais terríveis do que hoje existe. Por isso que os bíblicos, os apóstolos, eles conseguiram escrever previsões na Bíblia, como Apocalipse. Só que tudo é uma metáfora, ela acontece diariamente na nossa vida. É muito curiosa a história de Lilith, porque quando ela desceu para os terreiros, ela começou a trabalhar como rainha, dona de terreiros,
anos. Ela levou muitos pais de santos a perdições, como por exemplo abusos dos médiuns, abusos de poderes, tudo porque ela era melhor, ela era mais top, e isso é verdade. Ela realmente induziu eles a isso, porque era a obrigação dela. O que isso significa? Por que uma pombogira desce e faz uma coisa dessa? Induz o pai de santo a isso. Porque o pai de santo ele foi testado na vaidade. E ele tinha que fazer isso, porque senão não haveria a revolução espiritual. A cada vez que os séculos passam, nós entramos numa evolução espiritual diferenciada. A Lilith, ela é filha da Padilha, a mais velha primeira, que se denominou-se Padilha. Mas Padilha é mãe de Lilith, ou seja, a Lilith é o piolinho da cobra, entendeu? Por isso que a Lilith é a serpente que condenou Adão e Eva, só de aparecer para ele. Então a Lilith teve passagem no Jardim do Éden, que justamente foi ela a suposta serpente que ia aparecer por causa da língua que ela falava. E aí a Lilith, ela é uma das pombogiras, né, que mais fala línguas diferentes, ou seja, de todos os tipos de planetas e países. Ela consegue a comunicação, ou seja, os filhos dela necessitam e geralmente falam outras línguas. É maravilhosa, não tenho o que reclamar, mas ela também não é de dar ganjinha para os seus filhos. Então, se você acha que tem algum benefício tendo Lilith, esqueça, né? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você não pode ficar misturando as duas energias, tá bem? Então, é normal que todo médium de Maria Padilha, das almas, também serve para qualquer Maria Padilha, nesse caso, tem dificuldades em terreiros, né? Porque, assim como um anjo caído do céu é mais forte do que qualquer outra entidade sem ser de luz, ou seja, sem ter uma história tão antiga, uma linhagem tão forte, ou seja, um vínculo com o Criador mais forte, que nós chamaríamos de laços sanguíneos, no caso, são laços espirituais, elos fortes. A história que eu falei que eu iria falar, que a Padilha permitiu, é a história da Lilith sobre querer ser rainha. A Lilith, ela foi desobediente, inclusive, no início de tudo, desavenças com sua mãe, porque ela não entende por que a mãe passou por tudo aquilo. E na revolta disso, ou seja, de ela estar ao meio dos homens, sem a proteção da mãe, ela ficou meio revoltada quando a mãe ressurgiu. Então elas tiveram no início uma desavença. Tanto que a Padilha das Almas, por exemplo, no terreiro, ela sempre está assim, um semblante sério, né? Uma coisa assim de meio revoltada. Ela não é simpática. Se você tem uma Padilha das Almas que é simpática, eu não sei quem é que você está incorporando, porque a Padilha das Almas são ríspidas e grossas, mais do que a da encruzilhada, porque elas são revoltadas da vida. Então a segunda história é justamente ela querer roubar o trono da mãe, assim que começou a desavença. Mostrar que ela poderia ser superior, mostrar que ela queria algo a mais do que ela tinha. Então a sua mãe lhe deu uma coisa interessante, né? E disse que ela respondia ao orixá Ogum no planeta Terra, que Ogum ajudaria ela, então, se ela ajudasse os soldados de Ogum. E aí vem o tempo das grandes guerras, de reinos para reinos. Ou seja, a Maria Padilha das Almas já foi, sim, rainha desses reinos, através da sedução, mas também ela já foi, antigamente, ajudando o povo cigano, ajudando o povo disso e daquilo. Então, Padilha das Almas, bem ambiciosa, como sua mãe, e afrontando ela, pensou:
vou fazer algo diferente, vou atrás do que é interessante para mim. Ou seja, ela conhecia todos do reino dos céus e conhecia inclusive espécies de lugares diferentes. Ou seja, quando ela veio para a Terra e viu que os seres humanos estavam ainda em construção, ou seja, eles não sabiam de nada, ela viu ali uma oportunidade muito grande e ela conseguiu fazer uma coisa incrível, que foi conquistar um outro mundo. Ou seja, ela foi para um outro lugar. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. Se fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.